Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e esta é mais uma APROCIM, que é patrocinada pela Associação da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Hoje nós realizamos a APROCIM, Técnica Energética Grupal, né? Falar um pouco mais sobre a APROCIM. A APROCIM, que é a Técnica Energética Interassistencial Grupal, presencial e à distância. Ela é realizada às segundas-feiras desde 2022, ou desde 2002, tem mais de 20 anos, e você pode participar conosco, sendo um aproximador, que é o termo destinado a quem trabalha nas segundas-feiras. Para isso, você tem que fazer dois cursos, né? E aonde você pode fazer esses cursos? Conosco mesmo, na nossa. Você pode se inscrever na nossa lojinha Evolua App, né? Onde você vai fazer dois cursos, Introdução à Conscienciologia e reorganizações extrafísicas. Nós temos aqui o nosso QR Code, basta você dar pausa, né? E ler esse código que você já vai cair na nossa lojinha aqui, na sua internet, no seu celular ou no seu notebook. E você poderá participar conosco, fazendo esse trabalho energético, né, de ajuda e assistência a outras pessoas, né? Nós temos uma frase do dia que nós meditamos às segundas-feiras e tal. Essa frase de hoje, podemos inferir que vivemos uma existência puramente energética, realizando interações com pessoas, animais, objetos e o mundo de modo geral, envolvendo trocas energéticas, onde a maioria doa e absorve energias de modo completamente inconsciente. Essas frases que nós estamos lendo este ano, nas segundas-feiras, meditando na nossa APROCIM, foram retiradas deste livro Assistência Energética Planetária APROCIM, que você pode adquirir na nossa Evolua App, clicando, lendo o QR Code, e você poderá realizar a APROCIM com o seu grupo religioso, com o seu grupo de amigos. Seja qual for o grupo, você vai seguir aqui o nosso modelo, o nosso padrão e poderá também fazer assistência energética para outras pessoas, né? Que é muito importante. Nós estamos na sexta fase da APROCIM, que é a fase dos relatos. A APROCIM começa às 18h50 e vai até às 20 horas e 5 minutos, tá? E quando termina, nós nos reunimos e contamos nossos relatos de sincronicidade, nossos relatos de clarividência, clareaudiência ou qualquer outro fenômeno que venha acontecer. Nós estamos agora aguardando os demais participantes entrarem, e aí o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, na nossa sede, eles vão fazer seus relatos primeiro, e nós que estamos remotamente vamos fazer depois. Vamos aguardar só um pouquinho. Ok, nesse momento, nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo, vão trazer seus relatos primeiro. A Tânia vai coordenar. Tânia, pode assumir daí. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu fiz uma excelente preparação, estava muito bem. Depois, no arco voltaico, eu apliquei na Virgínia, senti o acoplamento com o amparador. Eu senti assim, a cabeça da Virgínia estava mais alta do que é o normal, ela se estendeu bastante, tanto para cima como pelas laterais. E na hora da aplicação, uma luz percorreu por toda a cabeça, né, da Virgínia, descendo pela coluna vertebral e subindo por várias vezes. E eu senti assim uma energia muito forte, né, do amparo nessa aplicação, também junto comigo. Depois eu recebi da Virgínia, né, o arco e apliquei na Zaide ao mesmo tempo. Aplicando na Zaide, a energia já circulava em espiral, por dentro e por fora. Enviei as melhores energias, energias fraternas, é, e eu senti assim, calor muito grande e envolveu todo o corpo da Zaide também. E pedi que fosse utilizada da melhor maneira possível, onde mais ela precisasse. Depois, recebendo da Virgínia, senti essa mesma energia fraterna, senti todo, envolvi todo o meu corpo e me senti muito bem também com as energias recebidas.
O pilar, ele girava devagar, ele assim, tocava todos nós mesmo, eu sentia forte, né, nesse giro que ele dava, e coloquei, né, todos os pedidos da noite, os assistidos, e enviei também as melhores energias por todo o tempo, né, do pilar. Na Alfiexis grupal, parecia um local mais como um pronto-socorro, né? Que se abriu, assim, um portal que se abriu. Tinha muitos pacientes, mas muitos mesmo. Tinham macas, camas, até no chão tinham pessoas que estavam para serem atendidas e cada vez chegavam mais. Depois, no bolsão energético, eu exteriorizei para o meu quadrante, América do Sul, em especial para o Brasil, principalmente por esse momento crítico, né, que nós estamos passando, não só o Brasil, mas como todo o planeta. Exteriorizei energia para o amparador que levasse onde mais fosse necessário, porque tem tanto lugar, tantas pessoas necessitando, né, de ajuda. E eu fiquei assim, exteriorizando quase que totalmente até o final. Mas em meio a isso, eu senti ainda a energia da OFIEX grupal, de todos esses assistidos, um odor bem forte, como fossem feridas abertas. Eu via, né, isso nos assistidos e fiquei exteriorizando e mandando as melhores energias junto ao amparo aí até o final. Fiz uma ótima desassinha, agradeço a todos e uma boa semana. Obrigada. Sai. Boa noite a todos. Eu também fiz uma ótima assimilação logo de início. Já comecei a ouvir muitas vozes, bastante vozes mesmo, choro, e todo o tempo da Proci. Aí enviei as melhores energias, pedi para todos os pedidos da noite que fosse feito melhor para todos, e pedi também para o momento político que nós estamos passando, para todos os políticos em geral, que enviasse as melhores energias para cada um, que cada um pudesse fazer o melhor de si. E para o meu quadrante holopensênico, que é a Europa toda, né? Pedi também por esse momento de desavenças, de guerras, de tristeza, de fome, e que enviasse as melhores energias, que fosse feito o melhor para todos. Para os dessomados de ontem, de hoje, as pessoas que fossem todos encaminhados da melhor maneira possível, fosse bem recebido pelo extrafísico, e para as pessoas doentes, enfermos, para os hospitais, enfim, para todos. Estou me sentindo bem, muito grata por estar aqui e desejo uma ótima semana a todos. Oi, pessoal, boa noite para vocês. Eu percebi o campo aqui bem formado, tinha já muita energia assistencial. No arco com a Silvana, ao receber a energia suave, morna e muito acolhedora, me senti muito bem. Ao exteriorizar, eu percebi o campo dela se expandindo muito e também brilhava bastante. Eu não percebi o pilar, eu sintonizei com os aproximadores distantes, vieram também os assistidos nessa fase, e eu observei no campo médicos, provavelmente, enfermeiros, vestidos com aquelas roupas verdes, que meio de cirurgia. Eu senti um cheiro de hospital, sabe? Que é meio mistura de ar-condicionado com ozônio, sei lá o que é doença. É um cheiro específico. Na fase 4, na central das energias, foi a que mais me chamou a atenção, eu parecia que estava numa máquina de hemodiálise. As minhas energias eram retiradas, passava por essa máquina e depois ela voltava para mim.
Na fase 5, muita exteriorização de energias para o sim, Brasil, conflitos, para o planeta. E em determinada fase eu tive uma sensação de como se eu estivesse adoecendo, sabe? Assim, uma fraqueza, começou a doer a garganta, ouvido, mas depois passou. É isso, gente. Estou muito bem. Obrigada aí por mais um dia de atividade, tá bom? Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu percebi o campo já formado, estava bem sereno, mas eu senti uma tristeza, veio uma sensação de tristeza para mim. Aplicando o arco na Cris, no momento que eu comecei a aplicar, eu vi uma senhora negra, assim, mais baixa que ela e mais obesa, né? E eu senti que as energias circulavam em volta da cabeça toda dela, que se expandia, era uma energia assim bem suave, ela entrava pelo frontal, saía pelo nucal e fazia um círculo em volta da cabeça dela, e não era a Cris, era essa senhora, ficou o tempo todo ela ali. Eu senti banhos de energia, tremor pelo corpo todo e um bolo na garganta, eu tossi um pouco. Recebendo a energia da Cris, eu senti uma energia muito fraterna. Aí eu entrei num balonamento e eu me senti muito bem, uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Na fase 3, eu trouxe os assistidos da noite, tentei ir mentalizando, mas eu não tive muitas percepções. Eu tossi algumas vezes também, como se eu tivesse ainda com bolo na garganta, e as energias saíam pelas pontas dos dedos. Normalmente ela sai pelo meio das mãos, mas ela saía pelas pontas dos meus dedos. Na fase 4, a central das energias é a que eu mais senti também, e a partir dela eu comecei a bocejar, e fui assim até o final das conexões. Eu fui bocejando, bocejando, e no final já estava lacrimejando, né? Muitas cenas e pessoas passando. Na fase 5, eu tive uma experiência interessante. Eu entrei já exteriorizando energias ao planeta, né? E aí me veio a frase assim: olha, acesse o maior padrão de energias, de acalmia, de passividade que você conhece e exterioriza para o ambiente. E assim eu fiz. No momento em que eu exteriorizei, começou a aparecer muitas luzes. E aí no teto do aproximário, como se fosse uma nave mesmo, de luzes azuis que iam circulando, iam fazendo um círculo, né? E eu achei bastante interessante. Aí vinham as luzes violeta, azuis, e a partir daí começaram a aparecer líderes políticos de conflitos em todo o planeta. E aí eu ia exteriorizando. E eu sentia as energias saindo das pontas dos meus dedos também, e me veio a frase do dia. Eu falei, olha que interessante, né? Tem a ver com a frase do dia aqui sobre energia, né? Eu terminei me sentindo muito bem e agradecida por poder participar. Uma boa noite a todos e uma boa semana a todos. Muito boa noite a todos, tudo bem? Na preparação, o campo estava muito tranquilo e apareceu no campo uma ave, tipo águia, mas com penas de cor marrom, um pescoço um pouco mais colorido e também muitas consciências, né? Tive também uma parapercepção de um xamã que envolvia a paracabeça do Walter, um grande xamã. Só faltava, parecido com o Walter, só faltava um pouco aquelas penagens atrás para ser bem parecido com o xamã. No arco voltaico, recebendo da, da Berê, eu senti uma expansão muito grande, intensa na minha paracabeça, mas se expandia muito forte mesmo. E aplicando, me apareceu como se fosse uma índia com um rabo comprido, imenso, né? E ao mesmo tempo uma senhora de óculos. Foram duas consciências que estavam no campo da Berê naquele momento. Na fase 3, eu tive apenas as percepções das energias, exteriorizei muitas energias, né? E o campo girava muito forte, né? Nas conexões, eu tive uma parapercepção também muito parecida com a da Silvana, com uma nave que girava muito forte em cima do campo aqui, né? Como se fosse um ventilador, né? Na energia, o meu nucal se expandiu muito,
né? Fraternidade, eu senti a presença de algumas consciências, exteriorizei as energias aos assistidos da noite. Na verdade, me veio uma percepção de um muro muito grande, imenso. Não sei se era um muro de prisão, sei lá, era um negócio fechado, muito grande. Nos evoluciólogos, uma percepção de um elefante e sua inteligência, né? Não sei como apareceu isso, né? Na serenosfera, também a presença muito forte de consciência, e eu percebi um movimento muito intenso no meu lado direito, parecia que estava toda hora circulando consciência aqui do lado direito. Muitas vozes, especialmente aqui na minha direita. No bolsão, né, eu exteriorizei as energias para o meu campo, que é da minha oficina, que é meio ambiente, o quadrante América do Sul Brasil, e tive a percepção no campo de alguns beduínos e romanos, mas assim que estavam presentes no norte da África. Mas era uma presença tranquila, serena, não havia conflito nenhum, apenas a presença deles no campo. Fiz uma boa desassim, estou super bem e agradeço a todos. Desejo a todos uma ótima semana. Boa noite a todos. Hoje, quando eu cheguei, deu para perceber o campo bem tranquilo, o campo estava bem agradável. No arco voltaico, recebendo do Walter, deu para sentir uma energia muito fraterna, penetrando por todo o corpo, me senti muito bem. E, aplicando nele, eu procurei passar as melhores energias. No pilar, eu percebi que se formou bem lento, e as outras fases eu não tive percepção. Estou bem, boa noite a todos e boa semana. Boa noite a todos. Então, para mim também fiz uma boa preparação, fase 1 foi bem produtiva, e aplicando o arco voltaico no Toninho, eu percebi toda a para-cabeça dele envolvida por uma nuvem branca, né, que é um volume de Dimené, e essa energia toda percorria todo o corpo do Toninho e envolvia o corpo do Toninho de cima e embaixo. Recebendo o arco do Toninho, eu senti uma energia muito fraterna, bastante forte, uma energia tranquila, mas bastante incisiva, e me senti muito bem com a aplicação do arco pelo Toninho. Nas demais conexões, eu percebi, como falou a Silvana, uma vontade de exteriorizar a energia intensamente para o ambiente. E eu comecei a exteriorizar para o ambiente e voltava um banho de energia muito grande após essas exteriorizações, e foi mudando a frequência do ambiente, e eu tive a impressão de uma nave, que nem a Silvana comentou, e o próprio Gotardo também. Como se eu estivesse exteriorizando, mudou a frequência no ambiente, e aí tive a impressão de uma nave pairando sobre o proximário e com as luzes que a Silvana também comentou. Foi super interessante. Nas demais conexões, eu me senti muito bem, fiquei descoincidido e continuei exteriorizando energia, e tive também uma intuição de exteriorizar bastante energia para a área da saúde, como foi comentado também, com a presença de bastante consciências hospitalares ou para-hospitalares para assistência. Fiz uma boa desassimilação, terminei bem e grato aí pela participação de mais uma procinha aí. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. Na primeira fase, eu percebi que o campo estava fraterno e sereno. No arco voltaico, recebendo da Tânia, a energia era muito fraterna, e me veio o insight de mentalizar fortemente meu irmão e sua esposa, agora com o CIEX, e trazê-los naquele campo, e estava muito amoroso. E me veio à mente o nome Serena.
Então, eu fiquei conhecendo o padrão amoroso dessa consciência que a Tânia sempre comenta. Senti sua presença junto de nós, fiquei muito emocionada mesmo. Eu nunca tinha tido a oportunidade de interagir ou trocar energia com essa consciência. Aplicando na Tânia, eu transmiti muita gratidão e carinho, agradecendo as energias recebidas e percebi a energia da amparadora serena se manter junto a gente. No pilar, o pilar se formou em fluxos de energia constante e potente, mas ele era lento, ele se movia devagar. Mentalizei os aproximadores e os pedidos de assistência, e conforme eu ia mentalizando os aproximadores e cada assistência, o campo ia ficando esfumaçado. E também percebi lotado de consciência. Nas conexões, a que mais marcou para mim foi a OFIEX grupal da Procim, onde muitas consciências estavam sendo tratadas. O local parecia um hospital, tinha uma luz suave e azulada, tinha um silêncio que desencadeava paz assim na gente. No bolsão eu tive mioclonias, bocejo, senti frio, o campo estava denso, muito frio. Mentalizei novamente os pedidos, o Brasil e os governantes. Esqueci do quadrante, fiquei no Brasil. Tive períodos de apagões e solavancos. E terminei muito bem. Aqui a gente terminou. Obrigada. Ok. Agradecemos aos nossos aproximadores lá em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. Andréia, você pode trazer os seus relatos agora. Oi, boa noite para todos. Boa noite. Percebi, uma energia bem intensa. Na fase 2, aplicando no Tiago, eu vi um gorila e percebi uma senhora. Daí percebi também que era a mãe dele. E minhas mãos no arco também deram estremecer um pouquinho. Recebendo, eu senti um banho energético e quando chegava lá embaixo, assim, dava um geladinho, assim, nas pernas. Na fase 3 do pilar, eu vi um tubo de ferro na horizontal que ele girava. E depois alguém pegou esse tubo bem grandão, assim, gigante, e colocou, assim, enfiou na terra, assim, metade, e depois a pessoa pegou e colocou no ombro, assim, e saiu andando com o tubo nas costas. Daí eu vi uma energia que deu um pulinho, assim, na fase 4 da UFIEX. É, eu vi um paralocal, é, e dentro tinha um tubo e percebi umas consciências assim bem fortes, bem guerreiras assim, junto. Depois, é, na da fraternidade, eu vi primeiro eu vi um carro, depois eu vi um homem com um bebezinho chorando, ele estava acalmando esse nenê. Foi isso que eu vi. A impressão que deu que foi que aconteceu alguma coisa e o bebezinho estava muito assustadinho. E aí eu vi o homem acalmando o nenezinho no colo e fazendo ele parar de chorar. Depois, nos planetas, eu vi um rolo grande e ele ia girando. Daí, só que ele ia engolindo as cidades, assim, as cidades vinham, ele ia engolindo a cidade. No Evoluciólogos, eu vi um castelo de pedra e vi duas consciências invisíveis. Ela estava assim, transparente. Era um casal de consciências invisíveis. Eu vi isso só. Nos serenões,
eu vi um bastão luminoso e depois eu vi uma moça dando uma palestra, mas ela estava dando uma palestra no escuro. E tinha um monte de pessoas prestando atenção, todos sentadinhos assim no chão e olhando para ela, bem, prestando bem atenção no que ela falava. Daí no bolsão eu exteriorizei para os assistidos da noite, para minha oficina, e enviei as melhores energias para Amparo, que é aniversário de Amparo hoje, 195 anos, para o meu quadrante holopensene com a África, meu grupo Karma, e depois, por último, eu vi uns flashes com bastante cena, mas foi só isso. É, boa semana para todos e até. Boa semana, Andréia. Obrigado pela participação, os relatos. Rosane, pode trazer seus relatos agora. Boa noite. Boa noite. Fase 1, a preparação dos aproximadores, o campo bem formado, uma energia muito agradável. Na fase 2, né, que eu iniciei a aplicação na Tânia, eu tive a parapercepção do corpo dela todo envolvido numa energia verde, era um tubo verde, né? E recebendo, né, eu recebi uma energia muito fraterna, muito revigorante. Com relação à formação do pilar, na fase 3, o pilar girava devagar, mas ele envolvia todos os aproximadores, né, numa energia assim muito límpida. E também vi muitos idosos nesse campo. Com relação às conexões, né, tive para percepções na central extrafísica de energia de um homem, com um cheque deitado de bruços, e ele tinha muitos pontos nas costas, né? As costas dele estavam todas assim. Parece-me que ele sofreu uma cirurgia, uma grande cirurgia. Com relação aos planetas irmãos, que eu tive uma parapercepção também, foi simplesmente o uso da energia cósmica, né? Por nós, conscientes, enquanto neste planeta Terra, para nós estudarmos o uso dessa energia, ou mesmo estudar a energia cósmica. Com relação à fase 5, o trabalho energético, eu entrei em balonamento, mas eu tive, devido ao acoplamento pelo meu lado esquerdo, eu senti no meu braço de um amparador. E é meu costume eu utilizar energias pelas mãos, né? Mas aí a energia saía por todo o meu corpo, todo o meu corpo, por cada poro, assim, eu exteriorizava a energia e eu saí daquele comando, né? Parece-me que aquilo tinha um fluxo contínuo, às vezes, e intermitente, e eu tinha muita dor no meu ouvido, muita dor realmente. Me lembrou a Cristina, que sentiu algo, né, parecido com dor de garganta, e dor no ouvido, eu também senti. E eu exteriorizei muita energia para consciências conhecidas que começaram a vir aleatoriamente os rostos, né, na minha mente, para o próprio bolsão, né, as consciências que se encontravam ali, porque eram muitas consciências, né, e eu também tive a parapercepção de uma grande assistência em hospital, até pela minha parapercepção na central extrafísica de energia, porque quando eu vi essa consciência deitada de bruços, porque ela estava com as costas todas suturadas, né, a impressão que me deu era que era um hospital, né? E engraçado que quando eu tive esse acoplamento com este amparador ou amparadora, né, simplesmente a energia, porque como ele pegou o comando, quando a energia cessou, foi quando eu ouvi a voz, né, da nossa colega dizendo que
tinha terminado, então era para ir para assim, né? Bem interessante. Mas é isso, tá? Uma boa noite, né, para todos, uma excelente semana, né? E mais uma vez, obrigado por estarmos juntos neste trabalho que eu gosto muito mesmo. Tá? Um abraço. Obrigado, Rosane, pela participação, os seus relatos. Eu tive que trocar de câmera aqui, deu um probleminha, por isso que está em outro ângulo, é meio desfocada. Bom, na fase um eu tomei a chuveirada hidromagnética antes da Aprocin, fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? E durante a fase um eu vi um senhor de cabeça branca, de uns 60 anos, ele branco também, eu vi ele de perfil. Na fase 2, quando eu recebi o arco da massa, eu me senti muito bem, muito desconhecido, muita ectoplasmia. Nos últimos tempos tenho sentido muita ectoplasmia, aquela sensação no rosto de teia de aranha, aquela sensação de líquido saindo pela orelha, pelo nariz, os olhos, né? Na fase 3, depois que eu fiz o arco na Márcia, eu não... E foi muito bom, senti que ela estava bem tranquila, a energia correndo bem nela. Eu apaguei, não vi a fase 3, não vi nem o chamado. E na fase 4 eu ouvi a serenosfera. Aí foquei bem na serenosfera e ouvi o comando para o bolsão. Pensei na minha oficina, no meu quadrante, né? E me sinto muito bem agora, sempre muito energizado depois da Aprocim. E vamos saber agora o que que o pessoal de Jundiaí e São Paulo, se teve sincronicidades, outros fenômenos, lembraram de mais alguma coisa? Hein, Tânia, mais alguma coisa por aí? O pessoal lembrou de algo? Tá sem som. O que nós vimos de sincronicidade foi o que a Rosane falou e que a Cristina também comentou de dor de garganta, que ela sentiu, Aham, que poderia ter sido um acoplamento, né? E a Rosane também sentiu a mesma coisa. E da nave, né? Que vários aqui perceberam, né? A nave. exatamente. E o que mais, pessoal? A hospital, ambiente de hospital, muitos doentes sendo assistidos, né? Aqui, né, que nós percebemos, cada um percebeu de uma forma, talvez uma parte desse hospital, né? Eu percebi o pronto-socorro, outro sentiu o quarto, outro sentiu na operação, enfim, mas estávamos todos fazendo, né, ali assistência num grande hospital. Ah, ok. Mas Isso ok? mesmo? Acho que é só isso Tá, mesmo, joia. A tá? Rosane e a Andréia lembraram de mais alguma coisa ou alguma sincronicidade? Oi, Diga, Carlos, Rosane. com relação ao que você falou de uma concierge, né? Tipo 60 anos, eu também vi, eu só não me lembro em qual conexão, qual Aham. fase eu vi essa concierge, mas ela tinha barba branca, no meu Uhum. caso, que eu tive essa parapercepção, né? Não sei se foi a mesma sua. Sim, sim, também tinha barba, sim. Eu também vi, se apresentou também, de perfil. Para mim foi isso de perfil. Foi bem no É, início, foi na fase um que é, eu vi, tá? exatamente. Agora eu recordo, foi no início, mas não posso te dizer se foi na fase um. Uhum. Ou até na fase 3. Ah, Temos tá. que descobrir quem é esse distinto senhor, né, Rosane? Pois é. Muito bom. Tá bom, então. É... Olha, brigadão. Peraí. Eu... Gallery. Virginia, você quer fazer o merchandising do curso de quinta-feira? Então, quinta-feira a gente entra na segunda aula do curso Resgates Extrafísicos. Isso. O curso está muito bom, muito interessante. É um curso muito relevante principalmente para os aproximadores, né? Porque é um, é um assunto que qualifica bastante aí a nossa participação na Aprocim, devido aos resgates que acontecem durante a atividade assistencial.
Então, aqueles que não se inscreveram, ainda dá tempo, porque você pode assistir a primeira aula pela plataforma e acompanhar agora as demais online ao vivo com a gente, tá? Então, fica aí o convite para quem não se inscreveu, se inscrever, para todos participarem aí e qualificarem a sua assistência. Aí também Joia. eu queria dar um recado que essa semana, no sábado, a gente vai ter a roda de conversa sobre programação existencial. Então, é um encontro que a gente tem aqui, uma roda de conversa, é uma atividade gratuita e que a CIPEC promove, vai ser bem interessante, a gente vai trocar muitas ideias sobre o assunto, e começa às 14 horas, vai até às 17. É necessário se inscrever no portal da CIPEC, na lojinha Evolua Up. É importante a inscrição. Apesar de ser gratuito, é necessário, imprescindível que a pessoa se inscreva antes, tá bom? Muito Tá obrigada. joia. Tá joia. Agradecemos a nossos aproximadores em Jundiaí e São Paulo, aos que estão remotamente, Andréia e Rosane. E para todos, uma ótima semana. Até quinta-feira no curso, tá bom? Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.